Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Tiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu vou estar trazendo aqui a nossa primeira atividade do terceiro bimestre, né? A primeira atividade que a gente vai estar fazendo é a fração, né, como razão. Lembrando que a gente vai fazer da mesma forma que a gente está fazendo sempre, né? Vocês copiam aí no caderno e depois tiram uma foto aí dos exercícios e mandam, né? Que eu vou anotando para vocês as notas, né? As presenças, enfim, da mesma forma, né? Nós vamos então começar aqui o terceiro bimestre falando de fração como razão. É um assunto bem tranquilo, né? Vocês já devem ter até um pouco de noção sobre isso. Que nós temos aqui que o conceito de razão, né, nos permite fazer comparações entre dois números, né? Utilizando uma fração, né? A razão, na verdade, nada mais é do que uma divisão, né? Porque aqui ó, a palavra razão, né, ela tem essa origem no latim da palavra ratio, né, que significa divisão. Então ela usa uma fração, né, relacionando duas grandezas iguais ou até distintas, né? Ela vai fazer essa comparação entre um número A e um número B, né? Então ficaria assim, A sobre B, uma fração, né? A sobre B. E o B tem que ser diferente de zero, né? Por quê? Porque não existe divisão por zero, né? Não existe como você não tem como dividir nenhum número por zero, então o B tem que ser diferente de zero. Se a gente pegar alguns exemplos aqui, que eu coloquei aqui, ó, o número um, ó, escreva uma razão para representar cada frase, né? No campeonato de vôlei, uma equipe venceu 8 de 13 jogos que disputou. Então, como seria a razão dessa equipe, né? Vamos colocar aqui, número um, letra A. Isso aqui são os exemplos, tá? Isso aqui vocês vão fazendo junto comigo e depois os exercícios vocês fazem aí. Depois vocês fazem sozinho, tá? Aqui no caso, nós temos no campeonato de vôlei uma equipe venceu 8 dos 13 jogos. Bom, se ela venceu 8 de 13, né? Ela disputou 13 e venceu 8. Então, a nossa fração, nossa razão seria 8 em 13, né? 8 em 13, né? Mas uma questão que a gente precisa entender é o seguinte: na razão, nós precisamos sempre simplificar a fração até o máximo que você consegue, até ela se tornar aquela fração irredutível, né? Vocês lembram da fração irredutível, que é aquela fração que não tem mais como dividir, né? Vocês têm até isso no caderno, qualquer coisa vocês dão uma olhada de novo. Tem que ser uma fração irredutível, tá? Nesse caso aqui, 8 sobre 13 já é uma fração irredutível. Não tem como a gente dividir mais, né? Então a resposta ficaria essa mesmo. Se fosse outro número que tivesse para dividir mais, aí a gente teria que fazer, tá? Aí na letra B. Na letra B a gente tem que para preparar um bolo são necessários 60 gramas de açúcar para cada 100 gramas de farinha, né? Então nós temos aqui que a cada 60 gramas de açúcar, né, para 100 de farinha, né? É uma razão. A cada 100 gramas, 60 gramas de açúcar para 100 de farinha. Isso é uma razão, né? Só que aqui a gente consegue simplificar isso aqui, né? A gente pode cortar esse zero com esse zero aqui, que ficaria 6 sobre 10, né? Já ajudaria bastante, mas ainda dá para dividir, ó. A gente pode dividir aqui por 2 e dividir aqui também por 2, ó. Aí fica 6 dividido por 2 fica 3, né? E 10 dividido por 2 fica 5, né? Aqui não tem mais como dividir, então a nossa resposta vai ser a cada 3 gramas de farinha, de açúcar, para 5 gramas de farinha, tá? A gente põe o G, né? Que é a grama. Então, essa seria a razão, né, do açúcar para a farinha. Seria 3 em 5, tá? Então essa seria a nossa razão, tá? Não pode ficar assim, 60%. Nós temos que transformar até uma fração irredutível, tá? Vamos fazer o próximo exemplo aqui. Ó, número 2, ó. Mariana e Lucas estão preparando um suco com a seguinte receita: para cada litro de suco são necessários 2 litros de água, né?
Como podemos comparar por meio de uma razão a quantidade de suco concentrado com a água? Bom, da quantidade de suco, nós temos 1 litro, né? Cada litro, então na 2 nós temos 1 litro, né? Nós temos 1 litro de suco para 2 litros de água. Então é 1/2 também, aqui, né? 1/2, esse N aqui é de litro, né? Então a razão aqui é 1/2, né? É 1/2. É bem simples, né, gente? Não tem muito segredo. Aqui nesse caso não tem mais como simplificar, né? 1/2 já é uma fração irredutível, né? Não tem como mais simplificar isso. Aí na 3, ó, se uma pessoa tem 14 jogos no seu celular, né? E desses 14 jogos, 9 são de corrida e os demais de aventura. Qual é a razão do número de jogos de aventura para o número de jogos de corrida? Bom, quantos são os jogos de aventura? Se ele tem 14 jogos e 9 são de corrida, então 14 menos 9, 14 menos 9 vai dar 5, certo? Então, ele tem 5 jogos de aventura, né? Fazendo essa subtração, a gente encontra que ele tem 5 jogos de aventura. Ele quer saber qual é a razão do número de jogos de aventura para o número de jogos de corrida. Bom, de aventura ele tem 5, então ficaria 5 sobre aí os jogos de corrida que são 9, né? Então ficaria 5/9, né? Essa fração também não tem como simplificar ela. Ela já está uma fração irredutível aqui, tá? Então a nossa razão é a cada 5 é 5/9, né? Ele tem 5 jogos de aventura para 9 de corrida, né? Então é bem simples, né? Não tem muito segredo. Aí tem aqui para vocês estarem fazendo os exercícios, né? São bem tranquilos também, né? E vocês têm até a sexta-feira para estar entregando para mim. Lembrando que está sempre valendo nota, tudo que vocês estão fazendo, está valendo presença. Enfim, então vocês mandam a foto para mim no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no WhatsApp. Vocês podem mandar as dúvidas por lá. E é isso aí, pessoal. Essa aí é a primeira matéria do terceiro bimestre, então já é importante a gente começar bem para não ficar atrasado depois com a matéria, né? E é isso aí. Fiquem todos com Deus e até mais.